A gonorreia é uma infecção bacteriana causada pela Neisseria gonorrhoeae, o gonococo, um diplococo gram-negativo de transmissão quase que exclusiva através de contato sexual ou perinatal. Primariamente, afeta membranas mucosas no tratamento genital inferior e, mais raramente, as mucosas do reto, orofaringe e conjuntiva. A partir dos anos 90, deu-se início a um novo tempo no que se refere a descobertas sobre a patogenia da gonorreia e seu agente etiológico. Nos anos 90, uma revolução considerável ocorre no conhecimento da biologia molecular do gonococo, que nos permite, nos mais detalhes, entender os mecanismos de interação entre esse agente e o homem. Considerando a mudança de conhecimentos a respeito da gonorreia ocorrida nos anos 90, podemos dividir essa doença em duas fases, a gonorreia antes dos anos 90 e a depois dos anos 90. Essa última caracterizada pelo desvendar das infecções patogênico hospedeiro, dos mecanismos de doença próprio do gonococo, de seus tipos de resistências e da associação entre gonorreia e infecção pelo HIV. O gonococo primeiramente infecta o epitélio colunar, a ligação ao epitélio mucoso, mediada à parte pelos pili e pela proteína OPA. É seguida em 24 a 48 horas pela penetração do organismo entre através das células epiteliais para chegar ao tecido submucoso. A resposta vigorosa de polimorfonucleares com descamação do epitélio, desenvolvimento de microabscessos submucosos e formação de exudato. Lâminas coradas revelam um grande número de gonococos dentro de poucos neutrófilos, enquanto a maioria das células não contém organismos. A explicação para esse fenômeno pode envolver a estimulação ou a produção de receptores celulares do organismo para o gonococo, após o contato inicial com este agente, que parece suficiente para estimular a fagocitose eficaz dos organismos adicionais. Além disso, alguns gonococos podem apresentar mecanismos de evasão contra a morte intracelular e continuam a multiplicar-se no interior das células do hospedeiro. Em infecções não tratadas, os macrófagos e linfócitos substituem gradualmente os polimorfonucleares. A infiltração mononuclear e linfócita anormal persiste em tecidos por várias semanas após a negativação das culturas e a não identificação da gonococo na histologia. O diagnóstico laboratorial da gonorreia depende da identificação da gonococo e em local infectado. O isolamento por cultura representa um método diagnóstico padrão e sempre deve ser utilizado. Outros testes diagnósticos mostram-se inferiores, mas podem ser úteis quando o isolamento não é prático, pela ausência de acesso a laboratórios ou dificuldade no transporte de espécies. A amplificação do DNA pela reação da cadeia polimerase oferece sensibilidade comparável ou até mesmo superior à cultura, porém a experiência clínica revela-se limitada. O diagnóstico laboratorial da gonorreia depende da identificação do gonococo em um local infectado. O isolamento por cultura representa o método diagnóstico padrão e sempre deve ser utilizado. Os outros testes diagnósticos mostram-se inferiores, mas podem ser úteis quando o isolamento não é prático pela ausência de acesso a laboratório ou dificuldades no transporte do espécime. A amplificação do DNA pela reação em cadeia da polimerase oferece sensibilidade comparável ou até mesmo superior à cultura, porém a experiência clínica revela-se limitada. Recomenda-se com terapia inicial um dos 4 esquemas terapêuticos: ceftriaxona 250 mg, cefixime 400 mg VO, ciprofloxacina 500 mg ou ofloxacina 400 mg via oral, sendo todos administrados em dose única.
Ciprofloxina, ofloxacina devem ser evitadas em gestantes que não apresentam atividades contra sífilis, não abortando a sífilis em incubação. Esquemas em dose únicas com várias outras cefalopsinas em incubação. Mulheres grávidas com gonorreia não complicada devem ser tratadas com ceftriaxona em dose única de 250 gramas. A doxiciclina e as quinolonas mostram-se contraindicadas na gravidez, sendo-se recomendada realizar novos testes para se documentar cura, exceto quando há persistência dos sintomas.